Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então, nós vamos ver aqui a continuação, né? Falei que no original era apenas um livro, né? Na nossa Bíblia, ele se transforma, né, em dois, Primeira Reis e Segunda Reis, né? Foram escritos, na verdade, pelo mesmo autor, não é declarado quem foi o autor do livro de Reis, né? E a gente vai ver que ele vai relatar aí, vai trazer referências, né, de vários reinados, tanto do Reino Norte quanto do Reino Sul. E nós vamos ver que esse segundo rei, ele vai continuar mostrando a fidelidade de Deus, né? Que ele é fiel com as suas alianças, mesmo diante da desobediência de Israel e de Judá, né? E nós vamos ver que sempre tem as consequências diante da desobediência, né? Nós vamos ver aqui no início de Segunda Reis, no capítulo 1, Acasias e o profeta Elias. Finalizamos o Primeira Reis com a morte de Acabe, né? Com a morte também do rei Josafá, né? E aí nós vamos ver que Acasias, que é filho de Acabe, vai reinar no lugar dele, no Reino Norte, que nós temos ali 10 tribos. Então, depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Então, Moabe, né, servia Israel através de trabalho escravo, né? Era aquela quando houve a conquista das terras, alguns povos que permaneceram em seus territórios, né? Então, depois da morte de Acabe, vai ter aí Acasias reinando em seu lugar e Moabe começa a se rebelar. E Acasias, pelas grades de um quarto alto em Samaria, adoeceu e enviou mensageiros, dizendo para consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se ele sararia daquela doença. E o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E diga-lhe, porventura não há Deus em Israel para que vá consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E assim Elias só dá o recado, ó, e vai-se embora. Os mensageiros voltam ao rei e ele lhe perguntou, por que voltaste? E ele respondeu, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei e lhe mande dizer, assim diz o Senhor, porém não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? E aí Acasias já sabia quem era Elias, né? Já tinha ouvido falar de Elias e visto quão o próprio pai tinha sido, né, afrontado pelo profeta Elias, né? O estrago que Elias fez, né? De um modo santo no reinado de Acabe, né? E como Jezabel era contra, queria ver a morte de Elias. Então, Acasias já sabia de todo esse histórico. E aí ele pergunta qual era a aparência do homem que veio ao encontro e vos falou tal palavra. E eles responderam, um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos, de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado em cima do monte. E disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei lhe diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu for homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então
Fogo do céu desceu e consumiu ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com seus 50 homens, e este lhe falou: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Acrescentou depressa ainda. E ele diz: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti os teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, aqui foi diferente, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei e disse a este: Assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Será acaso que não há Deus em Israel, cujas palavras se consultasse? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas sem fala morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar no 2º ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Então nós temos aqui, 2 nomes bem parecidos. Jorão reinando sobre o trono que era de Acabe, Então irmão de Acasias. Então esse Jorão, depois da morte de Acasias, ele vai reinar sobre o reino norte. Jorão. E Jeorão era filho de Josafá, vai reinar sobre o reino sul, Quanto aos mais atos de Acasias, o que fez sobre ventura, não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? E aí nós vamos ver que Eliseu vai ser declarado sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel, Betel quer dizer casa de Deus, saíram ao encontro de Elias e dissesse: Você sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. E aí Elias e Eliseu, Elias disse para Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram os 2 para Jericó. Quando chega em Jericó, os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, chegou Eliseu e disse a mesma coisa: Você sabia que o teu Senhor será tomado de ti e elevado sobre a tua cabeça? E Elias disse: Eu sei, fica quieto. E aí nós vamos ver que disse-lhe Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, os quais se dividiram para os 2 lados, e ambos passaram a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que te queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que me
tome por herança a porção dobrada do teu espírito. Tomou Elias e disse: dura coisa me pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E o vendo tudo isso, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. E aí ele diz, né? Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando feriu ele as águas, elas se dividiram uma para o outro lado e ele passou. Olha que coisa linda, né? Vendo os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, né? E aí nós vamos ver agora o início da trajetória dos milagres feitos por Elias, por Eliseu. E você vai ver que é realmente porção dobrada do espírito que estava sobre Elias, né? E aí nós vamos ver que logo em seguida Eliseu vai tornar saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o Senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Então disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles trouxeram. Então saiu ao manancial das águas e deitou o sal neles e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis esta água, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu. E aí nós vamos ver que vai ter uns rapazinhos que vão rir de Eliseu, porque ele era careca, né? E aí nós vamos ver, né, que saem, e aí eles zombam de Elias, né, porque ele era calvo, e eles deviam gritar, né, calvo, né, careca, e riam. E o texto fala que quando ele olhou para trás, Eliseu amaldiçoou. Então 2 ursas saíram dos bosques, despedaçaram 42 moços que zombavam de Eliseu. Forte isso, não é? E aí nós vamos ver o reinado de Jorão sobre Israel, reino norte, e Eliseu que vai predizer a vitória sobre Moabe. Lembra que nós iniciamos falando sobre essa guerra de Moabe? Pois exatamente, né? Então nós vamos ver que, estando à mesa, rei dos Moabitas era criador de gado, e ele pagava tributo ao rei de Israel em 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo em guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és o meu povo e como eu sou o teu povo, e os meus cavalos e os meus cavaleiros. Então aqui nós vamos ver novamente as duas, né? As duas, reino norte e reino sul, se juntarem para guerrearem contra Moabe e serem vencedores. Deus te abençoe.